Por que pessoas boas não prosperam? A pergunta costuma surgir em silêncio, depois de uma sequência de pequenas derrotas que não aparecem nas redes sociais, não rendem histórias heróicas e não despertam aplausos. Ela nasce quando alguém faz tudo certo e, ainda assim, fica para trás. Quando cumpre regras invisíveis que ninguém parece respeitar. Quando age com ética em um ambiente que recompensa a esperteza. Quando acredita que o mundo funciona como foi ensinado, mas descobre tarde demais que a realidade opera com outros códigos. A pessoa boa geralmente começa acreditando que o esforço será notado, que a honestidade cria pontes, que o caráter é uma moeda universal. Ela cresce ouvindo que basta trabalhar duro, tratar bem as pessoas, manter a consciência limpa. E durante muito tempo, isso parece suficiente. Há elogios, pequenas conquistas, uma sensação de pertencimento. Mas, conforme o jogo se torna mais competitivo, algo muda. As regras não são ditas em voz alta, mas ficam claras na prática. Quem avança mais rápido não é necessariamente quem faz melhor, e sim quem sabe jogar. A pessoa boa tende a confundir bondade com neutralidade. Acredita que não tomar lados é sinal de maturidade, que evitar conflitos é virtude, que dizer sim é ser colaborativo. E assim, pouco a pouco, vai cedendo espaço. Assume tarefas que não são suas, aceita condições desfavoráveis, tolera abusos sutis, engole desconfortos em nome da harmonia. Enquanto isso, pessoas menos escrupulosas aprendem cedo que o mundo respeita limites claros, não boas intenções. Prosperar exige visibilidade, e a pessoa boa costuma fugir dela. Não por humildade genuína, mas por medo de parecer arrogante. Ela trabalha em silêncio, esperando que alguém perceba. Só que o mundo raramente percebe o silêncio. O mundo reage ao ruído. Quem fala de si, aparece. Quem se posiciona, marca território. Quem se promove, é lembrado. A pessoa boa acredita que isso é vaidade. Outras entendem que é estratégia. Existe também o peso da culpa. Pessoas boas sentem culpa por querer mais. Culpa por ganhar mais que os outros. Culpa por dizer não. Culpa por priorizar a própria vida. Foram treinadas para associar bondade ao sacrifício, como se sofrer fosse prova de caráter. E assim, quando surge uma oportunidade que exige dureza, desapego ou frieza, algo trava. Não porque falte capacidade, mas porque sobra consciência. Elas se perguntam se estão passando por cima de alguém, mesmo quando ninguém faria a mesma pergunta no lugar delas. Enquanto isso, o sistema recompensa quem age sem esse freio interno. Não porque essas pessoas sejam más no sentido clássico, mas porque aprenderam a compartimentalizar. Elas separam trabalho de moral, sucesso de empatia, resultado de impacto humano. Conseguem dormir tranquilas após decisões que uma pessoa boa revisaria 100 vezes. Não carregam o peso invisível da responsabilidade emocional pelo outro. Outro ponto raramente admitido é que pessoas boas tendem a ser previsíveis. Elas cumprem acordos, mantêm padrões, seguem princípios mesmo quando ninguém está olhando. Isso as torna confiáveis, mas também facilmente exploráveis. Em ambientes competitivos, previsibilidade é uma fraqueza. Quem próspera aprende a ser opaco, a mudar de rota sem aviso, a usar ambiguidades a seu favor. A pessoa boa, por outro lado, acredita que coerência é sempre recompensada. Nem sempre é. Há ainda a questão da linguagem do poder. Pessoas boas costumam falar a linguagem do mérito, do esforço, da justiça. O poder fala outra língua, influência, timing, alianças, percepção. Não importa apenas o que você faz, mas quem vê, quem valida, quem repete. A pessoa boa acredita que resultados falam por si. O poder sabe que resultados precisam de narrativa. E quem controla a narrativa, controla o valor percebido. Com o tempo, surge o cansaço. Não um cansaço físico, mas moral. A sensação de estar sempre nadando contra a corrente. De ver pessoas menos competentes avançarem por caminhos que parecem fechados para quem insiste em jogar limpo. Algumas pessoas boas endurecem. Outras desistem. Algumas internalizam a ideia de que há algo errado com elas, que talvez não sejam boas o suficiente, quando na verdade são boas demais para um jogo que não foi desenhado para recompensar integridade. Mas isso não significa que bondade e prosperidade sejam incompatíveis. Significa que bondade,
sozinha, não é estratégia. Ser bom sem consciência de poder é ingenuidade. Ser ético sem limites é autossabotagem. A verdadeira virada acontece quando a pessoa boa entende que pode continuar sendo quem é sem se oferecer como sacrifício. Quando aprende que dizer não também é um ato moral. Que escolher a si mesmo não é egoísmo, é sobrevivência. Prosperar não exige abandonar valores, mas exige parar de esperar que o mundo os reconheça espontaneamente. Exige aprender as regras reais, mesmo que sejam desconfortáveis. Exige falar, aparecer, negociar, proteger fronteiras. Exige entender que bondade não é submissão, empatia não é permissão para ser usado. Pessoas boas não prosperam quando confundem caráter com passividade, quando acreditam que o bem vence automaticamente, quando esperam justiça em sistemas que operam por interesse, quando se recusam a aprender a linguagem do mundo por medo de se corromper. Mas quando entendem que podem ser firmes sem serem cruéis, estratégicas sem serem desonestas, visíveis sem serem vazias, algo muda. A prosperidade, então, deixa de ser uma traição aos próprios valores, se passa a ser uma consequência de maturidade. Não a prosperidade ruidosa, ostentatória, mas aquela que sustenta, protege e amplia escolhas. A pessoa boa não deixa de ser boa. Ela deixa de ser ingênua. E essa diferença, embora sutil, muda tudo. Em algum momento, a pessoa boa percebe que não foi apenas o mundo que a decepcionou. Ela também se enganou sobre si mesma. Acreditou que resistir ao jogo a tornava superior a ele, quando na verdade apenas a deixava à margem. Não é fácil admitir isso, porque a identidade da pessoa boa costuma estar profundamente ligada à ideia de não ser como os outros. Abrir mão dessa imagem interna dói. Parece uma derrota moral. Mas amadurecer quase sempre envolve perder uma versão idealizada de quem se pensava ser. Existe o medo silencioso que acompanha quem age com consciência, o medo de se tornar aquilo que critica. Esse medo paralisa. Faz com que oportunidades sejam rejeitadas não por falta de alinhamento ético, mas por associação simbólica. Como se ocupar espaço implicasse automaticamente em roubar o espaço de alguém. Como se crescer fosse, por definição, diminuir o outro. A pessoa boa foi ensinada a ver o mundo como um jogo de soma zero, quando na realidade o problema não é ocupar espaço, mas não saber sustentá-lo. Ao evitar o poder, a pessoa boa deixa o poder nas mãos de quem não hesita em usá-lo. Essa é uma das ironias mais cruéis. Ao se afastar de posições de influência para preservar a própria integridade, ela contribui para que decisões importantes sejam tomadas por pessoas menos sensíveis às consequências humanas. Depois, observa a distância e se indigna. Reclama do sistema, das lideranças, das estruturas injustas, sem perceber que sua ausência também alimenta esse cenário. Há um momento específico em que a frustração se transforma em ressentimento. Ele não explode, mas se infiltra. Surge na comparação constante, no sarcasmo disfarçado, na amargura que aparece quando alguém próspera sem merecer. A pessoa boa começa a se perguntar se valeu a pena. Se ser correto não foi, no fim das contas, apenas uma forma elegante de perder. Esse ressentimento é perigoso porque corrói de dentro. Não leva à mudança, apenas ao cinismo. Algumas pessoas boas tentam resolver isso se tornando duras demais. Criam uma couraça artificial. Imitam comportamentos que desprezavam. Adotam uma agressividade que não combina com sua natureza. O resultado é um sucesso vazio ou um fracasso ainda mais doloroso. Porque agir contra a própria essência cobra um preço alto. O problema nunca foi ser bom. O problema foi não desenvolver força suficiente para sustentar essa bondade em ambientes hostis. Força, nesse contexto, não é brutalidade, é clareza. É saber exatamente o que se aceita e o que não se aceita. É entender que limites não afastam as pessoas certas, apenas filtram as erradas. A pessoa boa que próspera não é aquela que se torna fria, mas aquela que se torna firme, que aprende a negociar sem se justificar excessivamente, que para de explicar demais suas decisões, que entende que nem todo desconforto do outro é sua responsabilidade. Existe também a necessidade de desaprender certas narrativas. Há de que sofrimento enobrece, há de que sucesso corrompe, há de que dinheiro, visibilidade ou poder são sempre suspeitos. Essas ideias não surgem do nada. Muitas vezes são herdadas de contextos onde prosperar era exceção e não regra.
onde quem crescia precisava se afastar. A pessoa boa carrega essas crenças como lealdade inconsciente. Prosperar, então, parece uma traição à própria história. Quando essa lealdade é quebrada, algo se reorganiza internamente. A pessoa boa começa a enxergar o sucesso não como privilégio, mas como responsabilidade ampliada. Ter mais recursos significa poder escolher melhor, ajudar com mais impacto, dizer não ao que antes era imposto. A prosperidade passa a ser vista como ferramenta, não como identidade. E ferramentas não são boas nem más por si mesmas. Tudo depende de quem as utiliza. Há um ponto crucial em que a pessoa boa aprende a falar a língua do mundo sem esquecer sua língua materna. Ela entende como funcionam as dinâmicas de poder, mas não se deixa definir por elas. Aprende a se posicionar, a se vender, a se proteger, sem precisar mentir sobre quem é. Esse equilíbrio não é intuitivo. Ele é construído com erros, desconfortos e revisões constantes. Nesse estágio, a pessoa boa para de esperar validação externa como prova de valor moral. Ela sabe quem é, independentemente do reconhecimento. Isso a liberta, porque quando a necessidade de ser visto como bom desaparece, sobra espaço para ser eficaz. Muitas atitudes que antes pareciam duras revelam-se apenas necessárias. Muitas recusas que antes geravam culpa passam a gerar alívio. O mundo não passa a ser justo de repente. Pessoas injustas continuam prosperando. Sistemas continuam falhos. A diferença é que a pessoa boa deixa de medir sua trajetória pela comparação. Ela entende que prosperar não é vencer os outros, mas não se abandonar no processo. Que é possível crescer sem esmagar, mas não sem se posicionar. Que a bondade verdadeira não é a que se oferece indiscriminadamente, e sim a que escolhe onde e como agir. No fim, talvez a pergunta inicial esteja mal formulada. Não é porque pessoas boas não prosperam. É porque tantas pessoas boas acreditam que prosperar exige deixar de ser quem são. Quando essa crença cai, a vida deixa de ser um campo de batalha moral e se torna um espaço de escolhas conscientes. E a pessoa boa, finalmente, entende que não veio ao mundo apenas para suportar, mas para existir com dignidade, impacto e autonomia.